A gente vai voltar a falar do PL do estupro porque a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se posicionou em defesa do projeto de lei que equipara o aborto, realizado após a 22ª semana, ao crime de homicídio. O texto tramita na Câmara em regime de urgência e foi retirado, da pauta por Arthur Lira, que tenta ganhar um tempinho aí, diante da pressão popular. Arquivar nem pensar, mas ganhar um tempinho, com certeza, é isso que ele quer. Vamos ver o que disse a CNBB. Olha, cabe ressaltar que as 22 semanas não correspondem a um marco arbitrário. A partir dessa idade gestacional, realizado o parto, muitos bebês sobrevivem. Então, por que matá-los? Por que não evitar o trauma do aborto e, no desaguar do nascimento, se a mãe assim o desejar, entregar legalmente a criança ao amor e cuidados de uma família adotiva? Chico Pinheiro, até difícil de ler, viu? É difícil. Pois é. Oh, que decepção. Você não imagina, no meu caso, que fui criado em Minas Gerais, estudei em Minas Gerais, estudei muito ligado a padres, estudei em colégio de franciscano, tive uma formação religiosa forte com os jesuítas, E numa época terrível, numa época de ditadura. E a CNBB, mesmo para quem não era católico, a CNBB era uma referência. Era uma referência da defesa dos direitos humanos, era uma referência importante na denúncia de todo o arbítrio da ditadura. Mas sempre houve essa divisão. Não podemos nos esquecer que o golpe de 64 foi alimentado na classe média muito por setores da Igreja Católica. Setores conservadores, reacionários, mas havia ali dentro também muitos bispos e padres, que a gente conhecia como progressistas. Na época, a gente identificava bem, Dom Helder Câmara, no Recife, Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo, e você tinha Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Fragoso, Dom José Maria Pires. Você tinha uma pleiade de prelados católicos, que viam o ser humano, e seu sofrimento como foco da ação. Essa igreja foi muito desmontada pela visão do Papa João Paulo II, Wojtyla, que, curiosamente, é um livro interessante, chama-se A Burrice do Demônio. É um livro do Hélio Pellegrino, psicanalista, católico, e com um pensamento também bem avançado. E esse livro é uma coletânea de artigos que ele publicava no Jornal do Brasil. E ele chama atenção para um dos primeiros pronunciamentos de João Paulo II, que foi no seminário de Ecône, na Suíça, onde ele foi falar não sobre aquilo que incomodava toda a humanidade, ele foi falar sobre sexualidade. Então, o João Paulo II defendia que o católico só poderia manter relações sexuais dentro do sagrado sacramento do matrimônio. Aí tudo bem, isso é previsto na Igreja Católica. Mas dizia mais, e aí vem os absurdos. Dizia o seguinte: o único objetivo da relação sexual é a procriação, é para crescer e multiplicar. E se você, casado, souber que a sua mulher não está fértil naquele dia e você mantiver relações com ela, você está cometendo pecado mortal. Isso dizia João Paulo II para os seminaristas em Ecône. Se você souber que a sua mulher é estéril, ou você não pode manter relações, porque isto é pecado mortal, te leva para o inferno. Esta era a visão. E o Hélio Pellegrino discorre sobre isso e dizia: você não pode usar nenhum método anticoncepcional. Quer dizer, isso ignorando completamente o fundamento de uma relação homem-mulher sadia, que é o amor. E o sexo faz parte disso. Faz parte disso. Hélio Pellegrino, na sua genialidade de psicanalista, termina o seu artigo dizendo assim: pobre João Paulo II, pobre cardeal Wojtyla, ele não sabe que o prazer nos livra da loucura. Nos livra da loucura.
Então agora a gente vem e vê a CNBB abraçar o projeto, o PL 1904, não é? Apontando para a mulher na punição. Ignorando, por exemplo, até guardei o texto aqui, o capítulo 8º do Evangelho de João, que diz que os fariseus reuniram com Jesus e o levaram para apedrejar em praça pública uma mulher adúltera. Ela estava já, acho que, semi-enterrada, estava só com a metade do corpo para fora, ficava a cabeça para fora, porque a lei de Moisés manda que uma mulher flagrada em adultério seja apedrejada. Então eles queriam testar Jesus, eles queriam ver se Jesus não apedrejava, se não apedrejasse, estaria infringindo a lei de Moisés e seria motivo de punição, né? Então ele teria que apedrejar, mas se ele apedrejasse, ele iria contra tudo que ele vinha pregando, que é a misericórdia, é a capacidade de acolher, é a capacidade de ver o sofrimento do outro, né? Numa lei, que é a lei de Moisés, que está vigindo hoje na cúpula da CNBB, né? Como algo de punição e machista, sobretudo machista. E Jesus, com pedras na mão, e todos eles, Jesus toma a palavra e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A frase é conhecida. Diz, hein? Não, diz. E diz que todos foram jogando envergonhados as pedras no chão, porque começaram a rever as próprias vidas, e saíram. E Jesus, então, vai até a mulher, né? E disse: alguém te condenou? Ela diz: não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Então, esta é uma visão do cristianismo, do evangelho, que é da compaixão, que é da solidariedade, não é? Que é de se colocar no lugar do outro e da misericórdia, né? Que é uma das características do Deus cristão fundamental, a misericórdia, a capacidade de acolher no coração o sofrimento do outro. Agora, a CNBB, que tem andado omissa, e aí eu vou citar Gilberto Gil, porque o Gil diz aqui, com Caetano, né? Ele é parceiro do Caetano nessa música, não sei se vocês sabem de que eu estou falando, uma música de 30 ou mais de 30 anos atrás, chamada Haiti, né? Que, né, o Haiti é aqui, quando você estiver no... For convidado. Fala aí. Casa de Jorge Amado, para ver aquela fila de soldados pretos, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros. E foi uma época em que a igreja no Brasil, principalmente na voz do falecido cardeal Eugênio Salles, do Rio de Janeiro, defendia a pena de morte. Então, em determinado trecho dessa música, Caetano e Gil dizem o seguinte: os deputados defenderam a pena de morte com apoio do venerando cardeal. Ele diz: e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal? Olha, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente violenta, né, onde crianças e adolescentes, além de serem violentadas sexualmente, são mortas a tiros, todos os dias no Brasil. E o silêncio da cúpula da CNBB é ensurdecedor. Você não vê, você vê aqui em São Paulo a política de extermínio do governador Tarcísio de Freitas na Baixada, né? Com pais de família, ou até bandidos, por que não? Mas para eles existe a lei. E a lei não prevê a pena de morte, mas você vê essas pessoas pobres e pretas serem exterminadas nas nossas periferias e um silêncio ensurdecedor. A CNBB não se manifesta como se manifestava no tempo daqueles cardeais que eu citei, daqueles bispos. Não, é silêncio. Agora, a hora que vem um projeto asqueroso, né, esse projeto vergonhoso, que aponta mais para a vítima do estupro do que para o estuprador e prevê para ela uma pena maior, né? Quando ela é como a mulher adúltera colocada no centro e os deputados oportunistas, bolsonaristas, da cambada evangélica, né, como um pastor aqui chamado Ed Kivitz, né, que falou: isso não é bancada evangélica, isso aqui é cambada evangélica, querendo apedrejar, né,
Aí a cúpula da CNBB, o Dom Valmor, Dom Jaime, nenhum desses bispos se preocupa com o sofrimento dela, prioritariamente. Até que falam que depois, não, a gente sabe, a gente entende. Entendem nada. Não. Tem que punir. Tem que punir. Ô Chico, e até onde eu sei, me perdoe a franqueza, bispo não engravida, né? Não engravida só não. E não entende nada de sexo. Nada, nada. Então, considerando assim, os bispos deveriam ser os últimos a se manifestar, considerando um assunto dessa natureza. E caros bispos do Brasil, eu não sei se os senhores se dão conta, ao emitir um posicionamento dessa natureza, os senhores se alinharam, por exemplo, com a Carla Zambelli. A extrema-direita já é extremamente limítrofe. Agora, mesmo dentro da extrema-direita, a Zambelli é uma das figuras mais limítrofes que há. E ela disse isso ipsis literis. Ela colocou esse raciocínio que os senhores estão pleiteando aqui, de que não, mas se vocês não querem a criança, doem para a adoção, só que ela comete um erro, um ato falho, Chico, e ela fala, você viu, né? Você viu. Ela diz, doe para o aborto. Aí ela fala isso 2 vezes. Doe para o aborto, façam aborto. Isso. Acontece que eu vi nas redes sociais aqui uma pessoa que trabalhou com ela dizendo que ela já tinha abortado. Pois é. Pois é. O que a gente não sabe se é fato ou não, mas de fato... Há uma denúncia disso. Exato. Então, veja, os bispos que deveriam ser a fina flor da intelectualidade dentro do catolicismo, nessa ocasião estão se alinhando à perspectiva da Carla Zambelli, que desconsidera o sofrimento da mulher, que desconsidera que essa mulher já foi estuprada, que desconsidera que essa mulher teve que passar ou por um aborto, né? Isso já é algo terrível, e propõe que ela seja capaz de conduzir uma gestação fruto de estupro durante 9 meses, como se isso não fosse nada, Chico. Conduz aí 9 meses, depois, se você não quer... A gente dá para alguém. Francamente. E aí, se crescer sem estrutura familiar, se crescer na pobreza, se crescer na marginalidade e aos 14 anos for fuzilado, né? Fuzilado numa ação policial, porque estava metido com o tráfico, porque era um aviãozinho do tráfico, a igreja vai se manter em silêncio, né? E muitos vão aplaudir. Bandido bom é bandido morto. Cristo foi crucificado entre 2 bandidos, como um terceiro bandido. Era um bandido político. Sim, o cristianismo é uma religião cheia de política. Jesus foi um líder político e foi preso e crucificado e torturado por posições políticas, porque a política não é só esses partidos, não, política é isso. Sabe que é lindo isso que você diz? Eu estava conversando com o Frei Beto, para te passar, Will, o Frei Beto me disse isso, o Frei Beto me disse, César, o que Jesus Cristo trouxe era um novo projeto político de emancipação popular. O Frei Beto me disse isso. Era um projeto de convivência fraterna, solidária, né? Um projeto onde quem tinha muito dava para quem não tinha, para que houvesse, né, uma vida mais feliz. Eu quero me lembrar aqui de Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo aqui de São Paulo, um bravo guerreiro contra a ditadura, foi meu paraninho, considerava meu padrinho, e sempre que me cumprimentava, durante e depois da ditadura, cumprimentava dizendo assim, coragem, coragem, sempre com um sorriso no rosto. Dom Paulo, lá no começo dos anos 90, quando apareceu no mundo a epidemia de AIDS, nos anos 80, 90, né, um padre aqui da Arquidiocese de São Paulo, né, foi contaminado pela AIDS, né, e estava em estado terminal. E muita gente, né, começou a apontar para o padre, acusando dele ser gay. Aí, o padre homossexual, que não sei o quê, querendo muitos cristãos católicos, fariseus, hipócritas, querendo a condenação de Dom Paulo. E Dom Paulo, desde o começo, não se manifestou publicamente, ele simplesmente foi ficar ao lado do padre na sua agonia, era um padre negro, viu, Robes? Foi ficar ao lado desse padre até a sua morte, com todo o carinho, com toda a misericórdia
E depois eu lembro que no programa da Roda Viva da Cultura, né, foi perguntado a ele sobre essa questão do aborto. Ele falou, olha, da AIDS e da homossexualidade. Ele falou, na hora em que eu vi a situação do meu amigo, do padre, eu pensei, o que Jesus faria nessa hora? Apontaria para acusar, porque queriam que acusasse, porque isso é pecado mortal, os homossexuais. Né? Ele falou, não, Jesus nessa hora vai ao encontro do outro, né, para ficar com ele, para estar com ele. Esta é a grande diferença. E agora, o último, né, que parece que é o último, se não for o último, deve estar perto disso, o último seguidor de Dom Paulo, que é Dom Angélico Sândalo Bernardino, está com 91 anos. O bispo emérito da diocese de Blumenau, em Santa Catarina. Mas ele era bispo auxiliar de São Paulo, bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo. Ele respondeu à CNBB. Respondeu estranhando. Ele disse, olha, o aborto é um crime, está certo, mas espera aí. A mulher é frequentemente a maior vítima da situação. O que mais há na sociedade é machismo. E aí ele aponta para a igreja. Machismo. A igreja é machista. E os padres e bispos não entendem nada disso. E ele diz, agora aos 91 anos, nunca recebi formação específica sobre sexualidade. Nem quando era menino, nem quando era adolescente, nem na andropausa e nem na minha velhice. Esses doutores da igreja, escribas e fariseus hipócritas que agora dominam a CNBB, me perdoem a dureza dessa fala, mas são hipócritas, não é? Passaram a vida inteira convivendo com a igreja onde há a questão do homossexual, onde há violências contra jovens, onde há vários escândalos sexuais, mas nunca eu vi a igreja se preocupar com a formação, que é a que Dom Angélico Bernardino fala. Nunca vi essa igreja realmente preocupada no seu catecismo, nas suas aulas de religião, trabalhar a questão da sexualidade. Exatamente. A não ser quando aparece lá o João Paulo II, né, e dizia para os... Né, ensinava como é que deve ser o relacionamento sexual entre um casal. O Chico ajudou a escancarar muita hipocrisia dessas pessoas, mas com todo respeito aos católicos progressistas que assistem a este programa, a opinião da CNBB sobre aborto me importa tanto quanto a opinião de Matheus e Cauã sobre física quântica, sobre o Conselho Regional de Arquitetura do Mato Grosso do Sul sobre receita de feijoada. Não me importa nada. A separação entre igreja e Estado aconteceu lá atrás, na Constituição da República Brasileira. Desde então, a opinião de religiosos para os seus públicos é muito importante para os seus públicos. Acho que a igreja tem todo o direito de ser contra o aborto, de falar para quem é fiel da igreja católica que aborto é pecado. Acho que tem direito de falar... Cada um vai decidir, né? Eu acho que tem direito. E aí cada um toma a sua decisão a partir da sua construção ideológica, religiosa, filosófica. Acho que a igreja tem todo o direito de ser contra ou a favor do que quiser. E cada um vai na igreja se quiser também. A porta está aberta, entra quem quiser. Agora, eu acho que a igreja não deve pautar a política pública, em especial política pública que fala sobre direito à vida das mulheres, direito à saúde reprodutiva. Me importa muito pouco a opinião da CNBB, do Malafaia, da Igreja Universal, de qualquer igreja sobre isso. A opinião sobre se é pecado ou não, eu acho válido demais. Cada um dá a quem quiser, quem quiser que aceita e faça o que quiser da sua vida. Agora, pautar a política pública, a gente já deixou de fazer isso há algum tempo nesse país, né, Roberta? Desde que a gente conseguiu separar a igreja do Estado, a igreja não apita mais sobre política pública ou não devia apitar. Pelo menos. Exatamente. Água e óleo, né? Não se misturam. Olha, e você falou, importa muito a opinião desses bispos. Olha, esses bispos não são tão ouvidos assim pelos católicos no Brasil, não. Os católicos ainda são, maioria no Brasil, ainda é a religião, pelo menos aqueles que se dizem católicos, né? Se frequentam a igreja, não sei. Mas não praticantes. Não praticantes nos cultos, mas muitas vezes praticantes na fraternidade, no acolhimento ao outro, na ajuda àquele que sofre, no compromisso com os pobres e os oprimidos. Aí são, né? Não é aquele que vai para a igreja, bate no peito e diz, Senhor, nada disso. Essa CNBB já representou muito. Hoje eu acho que não representa tanto. Os católicos não estão seguindo isso assim, não, sabe? Você tem razão. Mas são tempos estranhos, né? O Conselho Federal de Medicina receitava, apoiava o tratamento precoce, cloroquina e ivermectina. Né?
Você vê que absurdo, o Conselho Federal de Medicina, que está tomado por um pensamento da extrema-direita fascistoide. Né? E você vê isso se repetir na CNBB, que perde uma excelente oportunidade de discutir internamente o problema da sexualidade, internamente, eu digo, entre seus muros, nos seus seminários, né? Para que não aconteça do cara chegar como o Dom Angélico aos 91 anos, nunca me falaram disso. Esses senhores nunca ouviram falar disso, mas vestem seus mantos de púrpura e estamenha, sobem nos palanques, nos púlpitos e apontam o dedo para a menina de 13 ou 14 anos que foi estuprada e fala, ela tem que ser punida. Que vergonha ver a Igreja Católica de braço dado com Damares, com Zambelli, né? E com toda a cambada evangélica que hoje usa, né, o pretexto da religião para ganhar dinheiro, para fazer voto no Congresso Nacional. Total, Chico. E eu acho também que a CNBB devia olhar para dentro de casa, né? Porque a quantidade de padres condenados por estupro e violência sexual não é pequena, inclusive. E nada foi feito. Internamente, eu digo, tá? Porque alguns sim e muitos, na verdade. Não são alguns, não. Foram condenados por violência sexual. E o Chico falou que bispo não engravida ele, né? Mas tem muita história por aí, né, Tem muita história. E é uma o barra bispo precisa engravida. É tão pesada a barra dos escândalos sexuais dentro da igreja, dizem que esse foi um dos fatores que teria levado ao Ratzinger a renunciar o Bento XVI, porque não estava aguentando lidar com esse tipo de problema. Né? E é um problema que eu sei que toca muito ao Papa Francisco. Ele tem sofrido muito com essa história para tentar reposicionar a igreja dentro do rumo do evangelho. Mas é contestado. Aqui no Brasil, viu, não sei se vocês sabem, há vários focos de extrema-direita da igreja. Né? Não estou falando da velha TFP, Tradição, Família e Propriedade, né? Nem dos arautos do evangelho. Eu estava esses dias no aeroporto, passa um sujeito, parecendo que saiu, eu não sabia, eu olhei e falei, quem não sabe o que é isso, acha que ele está saindo de um baile de carnaval. O cara vestido com a roupa medieval, com a bota que vem até aqui de couro, né? E com a roupa vermelha e dourada, são os arautos do evangelho. Né? Tudo isso vicejou, cresceu durante o pontificado de João Paulo II. E tem aqui também, em Brasília, no Rio de Janeiro, um grupo chamado Centro Dom Bosco, que é de extrema direita e que hoje manipula de maneira fantástica as redes digitais e tem ganhado espaço. É difícil. Enquanto isso, apedrejam os outros, né? Apedrejam o Padre Júlio, porque está atendendo aos moradores de rua de São Paulo.